Olá, turminha, tudo bem com vocês? Então, dando sequência às nossas combinações, como eu disse a vocês, aqui vai um vídeo de alguns exemplos de aplicação de combinação em situações problemas. Tá beleza? Então vamos lá. O primeiro exemplo que eu trago aqui para vocês diz o seguinte: dentre 8 pessoas deverão ser formadas equipes de 3 pessoas. Quantas equipes diferentes poderão ser formadas? Esse é um exercício dos mais simples, onde não tem restrição, não tem tudo dentro de um mesmo grupo que eu vou escolher os elementos, né? Eu vou ter um grupo de 8 pessoas, vou escolher 3 pessoas dentro desse grupo. Como o problema não forneceu cargo a nenhuma dessas pessoas e nem posição como primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, então não importa a ordem que eu escolho as pessoas, e sim o tipo de pessoas que eu estou escolhendo. Então é um caso de combinação simples, porque as pessoas não poderão ser repetidas, né? Então observe, eu tenho aqui uma combinação de 8 para agrupar 3. Eu vou fazer de forma direta, né? 3, eu vou fazer 3 tracinhos. 1, 2, 3. Eu estou só calculando a combinação aqui, que é o necessário para dar a solução desse exemplo. Então tem 8 possibilidades, depois eu tenho 7, depois eu tenho 6. Lembrando, se eu multiplicar dessa forma aqui, eu vou ter um arranjo. Eu tenho que desprezar a ordem do agrupamento de 3 pessoas. Por isso eu vou dividir por 3, 2, 1. E assim eu acabei de aplicar uma combinação. Vamos simplificar. Se você observar, 3 vezes 2 vezes 1 vão dar 6, que dá para simplificar diretamente com 6 aqui no numerador. Então simplifiquei 3, 2, 1 com 6 e vou multiplicar 8 vezes 7. 8 vezes 7, 56. Então, o nosso resultado aqui é de 56. Então, nossa resposta poderão ser formadas 56 equipes diferentes. Resposta do nosso primeiro problema, que é um problema básico, né? Bem tranquilo de ser aplicado. Segundo problema, o segundo exemplo. Com 6 homens e 8 mulheres, quantas comissões com 5 pessoas podem ser formadas, sendo 3 mulheres e 2 homens em cada comissão? Então você percebe que aqui nós vamos ter que usar o princípio fundamental da contagem. Nós vamos ter que escolher homens e mulheres, certo? Então eu vou ter que descobrir de quantas maneiras posso fazer a escolha das 3 mulheres, sendo que as mulheres serão de um determinado grupo, né? De 8 mulheres. E de quantas maneiras posso escolher 2 homens, sendo determinado grupo de 6 homens. Então eu fico com essa estrutura. Eu tenho que escolher, aqui no caso, 3 mulheres e, olha a conexão aqui que vai indicar a multiplicação, 2 homens. Para a escolha das mulheres, eu não tenho cargos para elas, então nós temos uma combinação. Então, para descobrir de quantas maneiras posso escolher essas mulheres, essas 3 mulheres, eu vou trabalhar uma combinação do total de mulheres, no caso são 8, para a escolha de 3 mulheres. E para descobrir de quantas maneiras posso escolher os homens, eu vou trabalhar uma combinação do total de homens, que são 6, para a escolha de 2 homens. O resultado da combinação 8 por 3, ele vai fornecer para mim o número de possibilidade de fazer a escolha das 3 mulheres. E o resultado da combinação 6 por 2 vai trazer para mim o número de possibilidade de escolher os 2 homens. Como o grupo é formado por mulheres e homens, eu vou multiplicar essas possibilidades, certo? A combinação 8, 3 a 3 está resolvida na questão anterior, então eu não vou mais aplicar aqui, eu só vou colocar o resultado aqui. A combinação 8, 3 a 3 está dando 56 maneiras, então tem 56 maneiras de escolher 3 mulheres, certo? Agora eu vou calcular a combinação 6, 2 a 2. Fácil de calcular, combinação 6, 2 a 2, eu vou trabalhar aqui com 2 tracinhos, 2 escolhas, estou fazendo sem fórmula, onde eu faço 6 e 5 dividido por 2 vezes 1. Simplifico o 6 e o 2, 3 vezes 5,
15, certo? Então eu tenho aqui 15 maneiras de se escolher esses dois homens, certo? E aí nós vamos agora multiplicar 56 vezes 15, olha só, 15 maneiras de escolher os dois homens. O resultado desse produto é que vai fornecer para mim o número de maneira de escolher essas 5 pessoas, sendo 3 mulheres e 2 homens, certo? Então vamos fazer a multiplicação, 56 multiplicado por 15, 56 multiplicado por 15 vai dar um total de 840. Então, nessa situação, nós temos 840 comissões que podem ser formadas. Então, nossa resposta, 840 comissões. Essa é a resposta desse problema, ok? Então observe a situação, nós temos aqui a escolha de mulheres e homens. Então quando eu tenho escolha dentro de grupos diferentes, onde eu tenho que fazer escolha simultaneamente nos dois grupos, eu vou aplicar aqui o princípio fundamental da contagem, que é multiplicar as possibilidades, e as combinações vão fornecer para mim as possibilidades de escolha dentro de cada grupo, né? Por exemplo, dentro do grupo das mulheres eu tenho 56 possibilidades, dentro do grupo dos homens eu tenho 15 possibilidades. Então eu vou multiplicar 56 vezes 15, que aqui eu estou aplicando o princípio fundamental, dá 840 comissões, certo? Tranquilo? Então vamos dar sequência para o nosso terceiro exemplo. O terceiro exemplo, ele tem um detalhezinho diferente do segundo exemplo, mas são parecidos. Num grupo de 10 pessoas, há 4 garotas e 6 rapazes. De quantas maneiras podemos escolher 4 membros do grupo, sendo que, no mínimo, há uma garota dentre os escolhidos. Então, eu tenho que sempre colocar 4 pessoas para formar o grupo, só que esse grupo será formado por garotas e rapazes. Eu não posso ter um grupo só de rapazes, eu tenho que ter grupos com, no mínimo, uma garota, certo? Existem 2 maneiras de se resolver esse problema. Certo? Como ele está falando que eu tenho que ter no mínimo uma garota no grupo, isso quer dizer que eu posso ter uma garota, posso ter 2 garotas, posso ter 3 garotas, posso ter 4 garotas no grupo, certo? Porque no máximo que eu tenho também são 4 garotas. Existem 2 maneiras. Uma das maneiras seria eu calcular quantos grupos eu posso formar escolhendo qualquer um, sem distinguir garotas e rapazes. Eu faria aqui uma combinação total. Eu posso fazer aqui a ideia do total, sem distinguir, ó, eu pego aqui um total. No total eu tenho 10 pessoas, certo? Combinação de 10 pessoas, onde eu vou escolher 4. Isso aqui vai me dar o total, certo? Que seria uma linha de raciocínio. Depois eu calculo o número de grupos que eu posso calcular que só tem homens. Lembrando que o número de grupo que só tem homens não atende ao problema. Eu tenho que ter grupo com pelo menos uma mulher. Então eu excluo do total os grupos que só tem homens. Já me dá o resultado que eu preciso para essa questão. Essa é a ideia de no mínimo 1, certo? Então vamos lá. Combinação 10, 4 a 4. Eu posso aplicar aqui a fórmula ou abrir aqui, ó, 10, 9, 8, 7. Abrir 4 fatores, que é aquela ideia de 4 escolhas. 10 possibilidades, depois 9 possibilidades, depois 8, depois 7 possibilidades. Aqui não tem o fatorial. Como aqui eu estou agrupando 4, né, eu vou ter que dividir por 4, 3, 2, 1. Estou fazendo a combinação de maneira direta. Você sabe que 4 vezes 2 dá 8, então já posso cortar o 8, certo? 9 dividido por 3 vai dar 3. E aí eu faço a multiplicação. 10 vezes 3 dá 30, 30 vezes 7 dá 210. Então, no total, eu posso formar 210 grupos com 4 membros. Isso eu não distingui homens e mulheres, apenas considerei 10 pessoas, agrupando 4. Agora, grupos só com homens, esse número de grupos não me atende, então eu vou calcular aqui grupos só com rapazes,
Então, se eu vou montar um grupo só com rapazes, eu vou só colocar como disponíveis os rapazes. Então, eu teria aqui uma combinação. São 6 rapazes disponíveis para agrupar 4. Esse total de grupos só com rapazes, ele já aparece dentro do 210. Dentro do 210 é o geral. Então, grupo só com rapazes, eu vou desenvolver essa combinação. Essa combinação eu posso trocar pelo complementar, que é uma combinação 6 em 2, que para calcular de forma direta, ela é mais rápida. Eu colocaria aqui 1, 2 e abro aqui 6 vezes 5 dividido por 2 vezes 1. Simplifico o 6 e o 2, e aí faço o 3 vezes 5, 15. Então, o que nós temos aqui? Dentro daquele grupo de 210, dentro do resultado de 210 grupos que eu posso formar, né? Eu tenho 15 formados só com rapazes. Só que o problema não quer o grupo formado só com rapazes, ele quer o grupo formado com pelo menos uma mulher, uma garota. O que eu vou fazer? Eu vou subtrair, faço essa diferença. Olha só, do total de 210, eu vou subtrair 15. Tirando esses 15 grupos que só tem rapaz, o que restar tem pelo menos uma garota, entendeu? Então esse é o raciocínio quando tem a ideia do pelo menos um membro de um determinado grupo. Você vai fazer o geral e depois você subtrai por aquilo que ele não quer, que no caso aqui seria o grupo só de rapazes. Então nós teremos uma resposta que atende ao problema de 195 maneiras, ou seja, 195 grupos que podem ser formados. Veja só, de quantas maneiras podemos escolher 4 membros do grupo, sendo que no mínimo há uma garota dentre os escolhidos? Nossa resposta, 195 maneiras. Ok? Pessoal, tudo bem? Aqui eu coloquei 3 exemplos para ilustrar a ideia, né, que nós estamos trabalhando aqui de combinação. Eu vou sugerir para vocês, lá na sua apostila, você vai entrar na parte de combinação, que está lá na página 199, então eu vou colocar aqui embaixo registrado, ó, na apostila, vou abrir com o padrinho, ó, a apostila de vocês, apostila 1, certo? Vocês vão lá na página 199, exercícios complementares, certo? Aí vocês podem trabalhar os seguintes exercícios. Pode trabalhar até além disso, eu vou sugerir que vocês façam o 2, o 4 dos complementares, 5, 7 e também o número 8. O número 8 está na página 200, ok? Então essa é a proposta de exercício que no mínimo eu gostaria que você estivesse resolvendo para fixar o tema que eu acabei de colocar aqui para vocês no vídeo aula, certo? Coloquei aqui 3 exemplos. É claro, se eu for trabalhar situações com combinações, eu tenho uma infinidade gigante de exemplos, tá? Num próximo vídeo aula eu vou trazer mais exercícios sobre combinações, exercícios resolvidos, e se você tiver alguma dúvida nessa lista de exercícios que eu propus aqui na apostila, manifeste aí na plataforma, que eu também vou estar fazendo vídeo aula resolvendo esses exercícios. Valeu, pessoal, bons estudos e até a próxima!